Olá pessoal, boa tarde, né? Vamos à nossa aula de ciências, tá certo? Nossa primeira aula desse ano, tá certo? Esse ano eu vou ficar com o componente curricular de ciências novamente, que é uma das minhas áreas de formação, né? E a gente vai estudar esse ano a fragmentação da disciplina de ciências, né? Entre as disciplinas de física, química e biologia. Lembrando que aquela ciência que a gente viu lá no ano passado, né? No oitavo ano, ela é mais ligada à biologia. E esse ano a gente vai iniciar pela química e a física, tá certo? Então, as ciências do nono ano ela é mais ligada à física e à química. E aqui nós temos o conceito, né, dessas áreas da ciência, que é a física e a química de física, tá certo? Nós temos aqui um quadro que fala o seguinte, o que é a física, né? Então ele fala que a física é o estudo, ela está relacionada, né, a várias situações do nosso dia a dia, né, situações tais como, aí ele cita aqui como exemplo a queda de uma pedra, né, o movimento dos planetas, a luz e os sons, o voo de um pássaro, o calor do sol, né, a luminescência do filamento incandescente de uma lâmpada, né, e os fenômenos magnéticos e entre outros, né? O que a gente vai lembrar aqui é que a física ela trabalha com os fenômenos físicos, né, ou seja, as transformações, né, físicas que ocorrem no nosso planeta, tá certo? Então essas transformações elas são mais ligadas ao contexto mais assim ligados à física, né, ao físico, ou seja, aquilo que não muda nem não muda a estrutura da matéria, né, não vai alterar a estrutura da matéria, né? São os chamados fenômenos físicos, tá certo? E aqui nós temos já a segunda parte, né, que é a química. A química ela vai estudar as transformações químicas, né, que ocorrem, né? Por exemplo, que é uma transformação química, é aquela transformação que ela vai mudar a estrutura da matéria, né? Então a matéria vai ser mudada através de quê? Das transformações ou também daquilo que eu chamo de reação química, tá certo? Então o que é que ele fala aqui? Ele fala o seguinte: química, né, ciência que estuda a natureza e as propriedades dos corpos simples, a ação desses corpos uns sobre os outros, né, e as combinações resultantes dessa ação. Aí aqui nós temos o seguinte, a gente vai lembrar o seguinte, a química, ela vai estudar as transformações, né, que alteram a matéria. Já a física vai ser transformações que não alteram a matéria. O que, por exemplo, nós temos dois tipos de fenômenos ligados a eles dois aqui, que são os fenômenos físicos e os químicos. No fenômeno físico, não ocorre, né, como a gente viu no ano passado, a transformação da matéria, ou seja, a matéria não muda de cor. Se eu pegar uma folha de papel, né, um pedaço de madeira e cortar esse pedaço de madeira em pedaços, isso aí vai ser um fenômeno físico. Por quê? Porque a madeira não deixa de ser madeira, ela apenas está em partículas menores, em pedaço menor. Ou seja, quando a madeira ela é apenas quebrada, né, ou quando o papel ele é amassado, isso aí é chamado de fenômeno físico. Por quê? Porque não ocorreu mudança de cor. Quando ocorre mudança de cor, né, ou seja, transformação da matéria, eu vou falar de que de fenômeno químico, né? Então a diferença é essa, o fenômeno físico não muda a cor, né? Ou seja, não vai gerar outra substância, mas o fenômeno químico, ao contrário, vai gerar outra substância. Por exemplo, o que é um fenômeno químico, é aquele que muda de cor. Eu pego um pedaço de papel e queimo. Então eu percebo, né, que ele vai virar cinza, né? Ou seja, vai se transformar em outra substância, né, de outra cor. Então ocorreu um fenômeno químico, por exemplo, um prego enferrujando, ele vai mudando de cor? Vai. Então isso é uma transformação química, né, um fenômeno químico. Um pedaço de madeira queimando, ele vai mudando de cor? Vai sim, ele vai ficando preto, né, para depois ficar acinzentado. Então no caso vai ser também uma transformação química. Então a química ela fala dos fenômenos, né, que ocorrem, né, e que mudam a estrutura da matéria, ou seja, vão mudar de cor, tá certo? E aqui, além da física, nós temos o seguinte aqui. Eu coloquei para vocês esse exemplo aqui, né, que é um exemplo da latinha amassada. Então a gente ia observar essa latinha aqui, né, e a gente vai falar agora, vai ver se trata de um fenômeno químico ou físico. Então a gente percebe aqui que como a latinha ela foi amassada, ela não mudou de cor, ocorreu aqui um fenômeno chamado de fenômeno físico. Por quê? Porque não ocorreu a mudança de cor, né? Já que nós temos um pedaço de madeira queimando, que a gente percebe que ocorre a combustão, né, que eu chamo de queima na ciência, né, na química aqui. Então ela vai mudando de cor, aonde o fogo vai queimando, ele vai formando uma nova substância, ou seja, vai mudando de cor. Então aqui eu chamo de fenômeno químico, né? Vai ser químico porque ele vai mudando de cor e ocorre a transformação da matéria, tá certo? Pronto, aqui nós temos o último exemplo, uma latinha, né? Essa latinha aqui, ela está normal,
mas depois eu tenho ela enferrujada, né? Ou seja, nós temos aqui a oxidação, ou seja, a ferrugem, a formação do ferrugem, né? Então, no caso, como ela está mudando de cor, ocorreu aqui um fenômeno químico, né? Então, os fenômenos químicos, eles transformam a matéria e essa matéria ela vai mudar de cor para formar uma nova substância, né? Então, esse aqui é o assunto, né? Nosso primeiro assunto, que a gente já viu no ano passado, estamos fazendo só revisão, né, de ciências, tá certo? É a introdução à física e à química, né, e os fenômenos físicos e químicos, tá certo? Então, vocês vão fazer uma atividade aí, e qualquer dúvida que vocês tiverem, podem perguntar, tá certo? Uma ótima aula a todos.